Nós vamos ler um texto bíblico que se encontra no livro de Esdras, capítulo 8, e vamos ler os versículos 21, 22 e 23. Diz a palavra do Senhor então. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem do caminho do inimigo pelo caminho. Portanto, tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? Pode tomar assento. Deus seja louvado, bendito, exaltado, neste momento tão especial. Esse Deus é um Deus que nos guarda, que nos guia. Ele é o Deus da história. Na verdade, Ele está conduzindo toda a nossa vida, toda a igreja e a nossa vida individualmente. Ele é um Deus que conduz a história. Ele é um Deus que intervém naquilo que é necessário para que tudo se cumpra segundo a sua boa vontade, a sua boa e perfeita vontade. Então Ele entra na história para que os seus desígnios se cumpram fielmente. E nós sabemos que Deus tem a história da humanidade em suas mãos. Nada escapa do seu controle. Ainda que ao olharmos as circunstâncias desfavoráveis para a nossa vida, pensamos que Deus não está no controle ou no comando, ainda se olharmos para as situações do mundo, das coisas que vêm acontecendo na política e em tantas outras áreas, nós vamos perceber no olhar humano e na condição humana que talvez Deus não esteja no controle. Mas Deus está no controle de toda situação. Quando nós lemos o livro de Esdras, nós sabemos que aqui Deus já vem cumprindo na vida do povo de Deus algo muito extraordinário. O primeiro capítulo, o primeiro versículo desse livro, já vai falar sobre o rei Ciro, que foi constituído por Deus, um gentil, alguém que não era crente, que não conhecia Deus, e ele foi constituído por Deus para abençoar o povo. Isso aqui é tremendo, porque Deus, Ele intervém na história, já cumprindo algumas profecias faladas no Antigo Testamento, como a de Jeremias, para cumprir os 70 anos de cativeiro de Israel, ou findar os 70 anos a partir de Ciro. E aí também a profecia de Isaías, que diz que ele é o escolhido de Deus. Ciro é o escolhido de Deus, está lá em Isaías 44 e 28, que ele é o escolhido de Deus. E esta profecia foi falada 150 anos antes de Ciro nascer. Então nós vemos que Deus conduz a história. Ainda antes de o rei nascer, Deus já estabeleceu que ele seria o homem determinado por Deus para liberar o povo do cativeiro. Nesta ocasião, nesse livro, nós vamos ver aqui o relato de um povo saindo da Babilônia, sob decreto do rei Ciro, permitido por Deus. E quando o povo é liberado pelo decreto, muitos foram movidos pelo Espírito Santo para voltar à sua terra natal. Aleluia. Preste atenção nessa mensagem. Muitos foram movidos pelo Espírito Santo para voltar à sua terra natal. Aproximadamente 50.000 pessoas acompanharam uma primeira saída da Babilônia sob a liderança de Zorobabel,
que seria então, junto com Josué, o governador e sacerdote do povo. Nessa primeira saída do povo de Babilônia e o seu trajeto até Jerusalém para reconstruir o templo, esse era o objetivo, para reconstruir o templo, eles de antemão, primeira coisa que eles fazem, eles consertam o altar. A primeira coisa que eles fazem, eles consertam o altar, para então ali direcionar a Deus sacrifícios. Antes de eles construir o templo, eles consertam o altar. Essa foi a primeira saída do povo, mais ou menos 50 mil pessoas. E nós sabemos que Deus era com eles. Por quê? Porque Deus havia feito uma promessa. Mediante a obediência. Duas palavras aqui que é importante. Mediante a humilhação e a obediência do povo, Deus cumpriria na íntegra a sua promessa do retorno do povo a reconstruir novamente Jerusalém. E ao ler todo o livro de Esdras, nós podemos perceber aqui pessoas, famílias, que saem contentes e alegres para a sua terra natal, porém, totalmente devastada, totalmente destruída, e também com misturas de povos lá. Mas eles saem, aleluia, entendendo que era decreto de Deus, não somente do rei, mas de Deus, para eles voltar para lá. E quando eu cheguei e me deparei com os versículos que nós lemos aqui nessa noite, que foi os versículos 21, 22 e 23, Esdras, ele sai com mais um grupo de pessoas. Alguns comentaristas dizem que aproximadamente 1.700 pessoas. Mas dessas pessoas, Esdras, ele vai recrutar muitos para que estejam com ele. Mas nós vamos observar que ele sente falta de um grupo aqui. No capítulo 7, capítulo 8, nós vamos observar que ele sente falta de um grupo. De alguém que foi chamado por Deus para exercer um ministério. De alguém que foi chamado por Deus para exercer na casa de Deus a adoração, o louvor. E era justamente o grupo dos levitas. E nós podemos observar nesta passagem bíblica que muitos não foram tocados diretamente pelo Espírito Santo para voltar na primeira saída. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração no momento que eu estava lendo essa passagem, que nós estamos de partida, nós estamos em uma jornada, e nós estamos vivendo debaixo de uma promessa que se cumprirá. E é nesse momento que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Muitos ficaram na Babilônia porque se acomodaram com o sistema, se acomodaram com a política, porque era razoável estar lá, era razoável viver lá. Se nós observarmos toda a história no tempo do profeta Ezequiel, nós vamos ver que eles já até fizeram sinagogas para adorar a Deus ali, e muitos ficaram por ali, e não quiseram voltar para a sua pátria, não quiseram voltar para a sua terra natal. E o Espírito Santo ao meu coração vinha ministrando, dizendo: é momento de despertar corações neste tempo, em que nós estamos vivendo, sabendo que a nossa pátria não é aqui. Nós precisamos voltar à nossa terra natal. Nós precisamos voltar da onde nós viemos. Aleluia, voltar para o nosso Deus. E Esdras, sentindo falta desse grupo, logo ele vem pedir acesso, aleluia, aos oficiais ali, para que liberem os ministros, para que liberem os levitas, para que eles venham junto na mesma jornada, até Jerusalém, até chegar na cidade natal deles. Aleluia, por quê? Porque havia um propósito na vida de cada um deles.
E o Espírito Santo de Deus fala nesta noite aqui de forma especial. Deus tem um propósito na tua vida, meu irmão. Deus tem um propósito na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E este propósito vai se cumprir porque você vive debaixo de uma promessa que foi estabelecida não por homem, não por rei algum desta terra, mas por Deus. Nós observamos que a partir do momento que Esdras ajunta o povo, aqueles que iriam sair com ele nessa segunda partida, ele proclama ali um jejum, junto a um rio, o rio Ava. E o jejum naquela época em que eles estavam no cativeiro, era algo que eles intensificaram na sua vida. Sabendo que estavam distante da sua pátria, eles usavam o jejum como penitência, para que se de uma vez por todas Deus olhasse por eles e libertasse eles do cativeiro. Então eles foram junto ao rio e ali consagraram-se a Deus em jejum e orações. A Bíblia vai dizer que Esdras ficou com vergonha no seu coração de pedir ao rei uma escolta para ajudar eles na jornada, no caminho, porque eles estavam levando, além das pessoas, muitos bens valiosos. Muitos bens valiosos. Então eles ficaram com vergonha de pedir ao rei uma escolta de soldados para defenderem eles dos inimigos. Por que eles ficaram com vergonha? Porque eles vinham apregoando que Deus é um Deus que protege, que o Deus deles é um Deus que está guiando o seu povo, que o Deus, aleluia, é um Deus que continua com sua igreja. Então ele vinha pregando isso. E ele não pede a escolta. Nós vamos ver aqui que eles oram a Deus. Eles buscam a Deus para que Deus dê segurança na sua jornada. E observando, e olhando, analisando, a jornada deles não foi muito fácil, não. Foi rápida, mas não foi fácil. De Babilônia até Jerusalém, eles levaram aproximadamente 4 meses de jornada. 4 meses, levando os utensílios da casa do Senhor, levando, aleluia, as coisas que pertenciam também ao templo, para estabelecer novamente o culto em Jerusalém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eles andaram aproximadamente 1.500 quilômetros. Uma jornada de aproximadamente 4 meses. Deus é Deus que protege. Deus é Deus que guarda. A partir do momento que as propostas de Deus, os propósitos de Deus começam a se firmar na vida das pessoas, os inimigos, eles se levantam mesmo. Eles levantam-se para desanimar a minha e a tua vida. Olhando para esse contexto, a partir do momento que eles começam a reconstrução do templo, nós vamos ver um levante contra esta reconstrução. Nós vamos ver um levante contra estas pessoas que queriam que o nome do Senhor fosse adorado e glorificado. E até mesmo na jornada de volta para casa, eles tiveram as suas dificuldades. A Bíblia não vai relatar o que eles passaram pela jornada, mas só pelo fato, aleluia, de ele ficar com medo ou com vergonha de pedir escolta, dá a entender que era perigoso a trajetória. E eu quero dizer aqui nesta noite, que o Espírito Santo de Deus está nos guardando nessa trajetória de volta para casa. Existe o caminho espinhoso, existe o deserto da vida, mas o Espírito Santo de Deus está guardando um por um aqui. Sabe por quê? Porque você está selado com o Espírito da promessa. Aleluia! Para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Estamos debaixo de uma promessa. Estamos debaixo da promessa de Deus.
enquanto eles caminham, enquanto eles seguem a jornada, com certeza, perigos, situações adversas, vão tentar eles impedir de chegar a Jerusalém. Mas não precisamos de escolta militar, não precisamos de nada que nesta terra se oferece para guardar a igreja do Senhor. O próprio Deus garante a vitória, aleluia, porque Ele garantiu a promessa, Ele garante a nossa chegada. Deus é poderoso e maravilhoso. Nós vamos observar que eles chegam diante daquela situação, diante do rio, e eles dizem: nós jejuamos, nós oramos e pedimos isso ao nosso Deus, e Deus moveu-se pelas nossas orações. É um Deus que, além de cumprir aquilo que Ele já falou, Ele ainda escuta também as orações. Ei, Ele está escutando o teu clamor. Ele está escutando a tua petição. A jornada é difícil. Tem as circunstâncias da vida que você está vivendo e às vezes você não vê as coisas clarear na sua vida. Mas Ele está direcionando tudo. Nada foge do controle de Deus. Observando que muitos homens de Deus que estavam envolvidos neste contexto bíblico aqui, também foram capazes de influenciar a história, porque foram colocados por Deus em determinados lugares, para que tudo se cumprisse segundo a sua ordem, segundo o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Profetas que foram levantados por Deus, para que tudo acontecesse segundo a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta noite, muitos de nós, se nós for falar aqui de uma forma geral, muitos da igreja não dão mais ouvidos às coisas que Deus está falando. Alguns ainda vêm à igreja somente para cumprir um ritual. Mas eu quero dizer aqui nesta noite especial e maravilhosa, Deus envolve a tua vida por meio desta palavra aqui nesta noite, e diz a você que Ele está cuidando de tudo. Cuidando de tudo. Dois objetivos principais que Esdras tinha na sua saída de Babilônia até Jerusalém. O primeiro deles era levar os utensílios de Deus à casa do Senhor em Jerusalém, que estava sendo reconstruída. E é tão interessante dizer que Deus, Ele foi capaz de guardar os utensílios que foi tomado por Nabucodonosor, aleluia, de Jerusalém, e trouxe roubados. E Deus é tão poderoso que guardou. E é tão interessante que Ele vai falar ali na passagem, que Ele está levando de volta algumas travessas, algumas 1000 travessas de ouro, prata e 29 facas. E eu fiquei meditando, por que esse detalhe? Por que esse detalhe? De quantidade dos utensílios, 29 facas. Deus falou comigo. Eu guardei até o que é material, para dar continuidade àquilo que eu estabeleci. Imagine só se eu não vou guardar a vida de cada um. Se Deus guardou os utensílios, claro, era sagrado naquele tempo, não vai guardar a nossa vida para chegar até o lugar aonde Ele determinou. Não importa a dificuldade, porque se nós for analisar Esdras, para cumprir os propósitos de Deus, e para chegar até o lugar determinado, e ali cumprir tudo que Deus havia pedido, existem algumas renúncias.
Eu não vou entrar em detalhe aqui agora, mas existiam algumas renúncias para quê? Para que você se achegasse mais perto de Deus e cumprisse com Deus a aliança determinada. Não é de qualquer maneira, não. Existiam algumas renúncias. Quando Esdras chega em Jerusalém, que ele se depara com a situação do povo, a pobreza, a miséria, o povo se reconstruindo ainda, mas ele se depara ainda com pessoas que não estavam na aliança, pessoas estrangeiras que haviam se casado, ou os judeus que haviam se casado com pessoas estrangeiras, e ele determina ali na aliança de Deus, que eles deveriam deixar as suas esposas e filhos, para somente cumprir e obedecer o mandamento divino. A coisa foi séria, mas a questão aqui está na palavra obediência. Obedecer a Deus desde o princípio, para alcançar a promessa divina. Hoje nós estamos vivendo no tempo da graça, aonde aqui a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, e Ele conhece cada coração e cada um de nós aqui. Estamos vivendo na trajetória, louvado seja Deus, mas temos que viver na direção do Espírito Santo de Deus, para alcançar a promessa divina. Jejuamos e oramos, são elementos necessários para nos conduzir mais próximo de Deus. São elementos necessários para estarmos mais na presença do Senhor. Jejum, oração. E tem vez, irmão, que você está na oração e o céu não desce, e a glória não vem. Mas uma coisa é certa, você entende que o Deus dos céus não deixa de te ouvir. Que o Deus dos céus não deixa de ouvir a oração e o clamor. Nesse caso, além das promessas cumpridas, ele se moveu, aleluia, em favor dos seus filhos. E nessa noite ele se moverá em favor da tua casa, em favor da tua família. Eu li aqui no versículo 21, que Esdras pede um caminho seguro para eles, diz aqui, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Hoje é um culto aqui denominado culto da família. E eu vejo um Deus que cuida do seu povo, um Deus que se mexe, que se move através da história da humanidade. Eu vejo um Deus que, além de guiar a sua igreja de uma forma geral, Ele sabe cada um aqui individualmente, conhece cada coração. Ele sabe que precisamos chegar até a nossa terra natal, que não é essa terra terrena, mas a espiritual que nos espera. E Ele sabe que as investidas do adversário têm sido grandes, para que você não continue no propósito. Quem sabe no meio da família, quem sabe no trabalho, no social, eu não sei, mas o inimigo muitas vezes se levanta para tirar você da jornada, para tirar você da caminhada. E eu quero dizer aqui nesta noite, que Deus se moveu em favor da nossa oração, aleluia, e vai guardar, e vai continuar guardando a sua igreja, vai continuar guardando as famílias. Eles saíram felizes, eles saíram contentes para a sua terra natal, mesmo sabendo que eles teriam que reconstruir tudo de novo, mesmo sabendo que eles teriam que sair do zero, mas eles saíram contentes porque eles estariam novamente na terra aonde eles nasceram, aonde Deus havia estabelecido, aonde Deus havia feito promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Eles saíram felizes, mesmo sabendo que teria que reconstruir, mesmo sabendo que teria que fazer tudo de novo. Se nós observar o contexto da história, muitos no meio da reconstrução pararam por causa dos inimigos.
pararam. E aí é onde entra Deus se manifestando através dos profetas, para levantar a sua vida novamente, a vida deles novamente, para que eles venham dar importância àquilo que era de fato, que era o templo do Senhor na época. Se nós fizermos essa comparação, se nós falar sobre o templo, e a prioridade que eles tinham ali na época, quando eles voltam para Jerusalém, nós hoje não precisamos voltar para reconstruir o templo. O lugar da adoração não é mais em Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. O lugar da reconstrução não é mais lá em Jerusalém. Não. E é nesse momento que o Espírito Santo de Deus ministra aos nossos corações. O lugar da reconstrução é aqui onde você está. É aqui onde você está. Talvez quando nós aceitamos Jesus, nós ficamos alegres, entusiasmados, saímos, em direção àquilo que Deus nos prometeu, mas no decorrer da jornada alguma coisa atrapalhou a minha ou a tua vida. No decorrer da caminhada, que eram alguns dias, perdemos alguns pertences, alguns bens, perdemos algumas coisas que ficou para trás, mas o Espírito Santo de Deus nesta noite aqui, Ele vem de encontro ao nosso coração, para nos dar de novo, uma nova chance. E é isto que o Senhor Jesus, que Deus naquela época, fez através do rei Ciro, dar uma nova chance. Um povo idólatra, um povo que caía na idolatria sempre, saía da presença de Deus, não cumpriu com o seu papel na aliança, mas Deus deu uma nova chance. E é nesse momento que o Espírito Santo fala conosco. É um Deus que dá uma nova chance, de reconstruir, de continuar. Aleluia. É um Deus que também restitui. E esta noite é noite de reconstrução, de restituição. O Espírito Santo de Deus fala comigo aqui nesse lugar, nessa noite. Assim como Ele deu uma nova chance para aquele povo. Que a partir dali, depois do cativeiro, nós não vamos ver mais o povo adorando outro Deus. Não. Eles aprenderam, essa lição eles aprenderam. No Novo Testamento nós não vamos ver problema de idolatria com o povo judeu. Não vamos ver. Você pode folhear todo o Novo Testamento, que você não veja mais ele se dobrando a nenhum outro Deus. O problema quando nós chegamos no Novo Testamento, é o problema do conformismo, de se acomodar. É esse o problema. E o Espírito Santo de Deus fala conosco aqui nessa noite. E eu queria que você ficasse em pé. Eu quero que você fique em pé agora, nesse momento. A palavra de Deus, ela foi ministrada, muito simples de entender, mas ela foi ministrada ao seu coração, não só através da minha fala, mas pelo Espírito Santo de Deus. E nesta noite, os corações que foram movidos por Deus, através dessa palavra, se quiser vir à frente com sua família, traga a sua família junto. Deus é Deus de promessa. Ele vai guardar, Ele vai guiar, e Ele te dá uma nova chance para reconstruir. Louvado seja o nome do Senhor. E eu vou orar nessa noite. Eu vou orar nessa noite. É um Deus que olha para a sua vida, que atenta para você de forma especial.
Aleluia. E hoje, nesta noite, Ele está aqui para abraçar e envolver a tua vida. Louvado seja Deus. Venha à frente, venha à frente. Glória a Deus. Traga a sua família. Traga toda a sua casa, irmão. Aleluia. Esdras estava pedindo aqui caminho seguro. Nós vamos pedir segurança à tua vida, à tua casa. Caminho seguro nessa trajetória, aleluia, da vida cristã. E eu tenho certeza que Deus é Deus de promessa, é Deus que cuida, é Deus que guarda. É um Deus que dá uma nova chance ao povo. Eu não sei, eu estou pregando aqui, mas claro que em parte a gente sabe, porque Deus vai ministrando ao nosso coração. Talvez você errou na caminhada. Em um momento, o teu coração está aflito por causa desse deslize. E você não sabe o que fazer. O Espírito Santo de Deus nessa noite diz assim: eu te dou uma nova chance para você reconstruir. Começa de novo. Venha à frente. Vamos estar orando por você. E todos, eu quero orar por todas as famílias aqui. Aos que ainda ficaram aí, se desejar vir à frente com a sua família, venha. Se não, coloque a mão sim no seu coração. E nós vamos fazer esta oração. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Eu sinto a mão de Deus estendida em cada vida aqui, em cada família. Eu sinto a mão de Deus estendida sobre a tua casa. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a mão de Deus, irmão, te guardando pelo caminho. Aleluia. Eu sinto a mão de Deus aqui, guardando você das ciladas, daquilo que está atrapalhando, dos atrapalhos da vida. Eu sinto a mão de Deus, irmão, repreendendo. Aleluia, repreendendo todo o mal aqui, toda a situação espiritual. Deus está envolvendo com as suas promessas agora. Deus é fiel. Deus é fiel na tua vida. Deus é fiel para cumprir tudo que Ele falou para você. E Ele dá uma nova chance de reconstruir, de continuar a obra. No nome santo de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos por esta noite tão maravilhosa e especial, em que o Senhor envolve os corações aqui, Pai, diante da tua presença, diante da tua graça. Nós clamamos, nós oramos e pedimos proteção às famílias aqui nesta noite, aos teus filhos que estão debaixo da tua promessa. Ó Deus querido, que o Senhor venha guardar, venha orientar, venha guiá-los até chegar ao propósito estabelecido pelo Senhor. No nome santo de Jesus, nós pedimos que a bênção do Senhor envolva cada vida aqui nesta noite. E o teu Espírito Santo, ó Pai, aleluia, venha, Senhor, sobre eles ministrando a bênção, enchendo do teu Espírito, enchendo da tua graça agora, Pai, no nome santo de Jesus. Tu és o Deus de promessa, Tu és o Deus, aleluia, que guarda os teus filhos, aleluia, continua sustentando a tua igreja, continua providenciando para a tua igreja, no nome santo de Jesus. Nós cremos na oração, nós cremos no mover de Deus.